Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o toque de Deus sobre toda a tua casa, toque de Deus sobre teu trabalho, sobre a tua empresa, sobre a tua família, no teu caminho, no teu corpo físico. Toque-os, Jesus. Leva embora, Senhor, toda enfermidade, toda dor, todo sofrimento, todo tipo de ataque do inimigo contra a vida dessa pessoa. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão enfrentando desafios, Pai. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os capacite, que o Senhor os abençoe. Também oramos, Pai, e pedimos, toca na vida daqueles que têm sido injustiçados, daqueles, Pai, que têm sofrido da inveja, da maldade, da contrariedade, do escárnio de outras pessoas e dá livramento. Senhor, Tu és o Deus que honra, Tu és o Deus que capacita, Tu és o Deus que não falha. Por isso, meu Pai, toca com o Teu poder na vida dessa pessoa, toca com a Tua graça, ajude-a, libera do Teu poder sobre a vida dela, Pai, e capacite a vida dela no nome de Jesus Cristo. Nós pedimos uma capacitação do alto, pedimos uma liberação que vem do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Toque-a com o Teu poder, Pai, toque-a com a Tua graça, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Visita esse lar, Pai, visita essa casa, visita essa família, no nome de Jesus Cristo. Toque-os, Pai, toque-os com o Teu poder, toque-os, Jesus. E aquele que está buscando o batismo no Espírito Santo, Pai, nós cremos, Jesus, que Tu batiza no Espírito Santo. Por isso, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa receba batismo no Espírito Santo, que essa pessoa receba um revestimento de poder. Toque a Jesus com o Teu poder. Toque a Pai. Nós Te pedimos, toque a Jesus e encha do Teu poder, encha do Espírito Santo. Dá a ela, Senhor, uma linguagem sobrenatural. Visita a sua vida, visita a sua casa. Toque a Jesus. Que essa pessoa possa sentir a glória de Deus tocando na vida dela agora, enchendo ela. Toque-a, Senhor. Toque-a com o Teu poder, Senhor. Toque-a com o Teu poder, doce e amado Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém e amém. No final, nós vamos continuar orando por batismo no Espírito Santo. Estamos nesse final de semana, nessa busca pelo Espírito Santo, nessa busca pelo batismo no Espírito Santo. O falar em línguas não é uma coisa decorativa, não é apenas um sinal que marca a vida de uma pessoa, é uma oração sobrenatural, que você fala em mistérios com Deus. E a Bíblia nos diz lá em Judas, verso 20, que você edifica a si mesmo quando você ora em línguas estranhas. É um revestimento do poder de Deus sobre a sua vida. Os dons, na minha vida, só começaram a fluir depois do batismo no Espírito Santo. E eu creio que o batismo no Espírito Santo traz um grande romper, um grande liberar sobre a vida de uma pessoa. É por isso que nós estamos aqui nesse final de semana, buscando o batismo do Espírito Santo, buscando esse revestimento do alto, porque é a promessa de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Seja muito bem-vindo. Nós estamos nesse propósito, vamos até domingo às 18 horas nesse propósito, e nós estamos orando pelo toque de Jesus. Amém? E nesse final de semana em especial estamos orando por batismo no Espírito Santo, que é diferente do batismo nas águas. Eu tenho que falar isso porque às vezes as pessoas pensam que uma coisa é tudo igual, e não é.
é diferente. O batismo nas águas é uma coisa, o batismo do Espírito Santo é outra coisa, ok? Muito bem. Mas vamos lá, eu quero dar um testemunho aqui para você, um testemunho da Ana Carolina, que acompanha nossas orações aqui. Deus te abençoe, Ana. Ela escreveu assim: graça e paz a todos. Há 2 meses, meu esposo foi internado às pressas na UTI, com os rins totalmente parados, com os pulmões e o coração comprometidos, tendo que fazer hemodiálise. Os médicos diziam que o caso dele era irreversível e que ele teria de fazer diálise pelo resto da vida. Foram 12 dias de intensas orações. Eu estava na campanha da Carta para Deus, onde entreguei a Deus meu esposo e essa enfermidade. Ao final da campanha, meu esposo recebeu alta do hospital com os rins funcionando, os pulmões limpos e o coração fortalecido, sem nenhuma sequela e sem precisar fazer diálise. E nessa semana veio a confirmação, através de exames, de que os rins dele estão funcionando 100%. Glória e honra ao nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por ser uma ferramenta aqui na terra usada por Deus. Que bênção, Ana. Fico muito feliz pelo milagre de Deus aí na vida de vocês. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele, a Jesus Cristo. Ele cura. Eu não curo ninguém, mas Jesus Cristo cura. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta. A nossa fé está nele. Amém? A nossa fé está em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Não coloque a sua fé no homem. Coloque a sua fé em Jesus, que você nunca vai se decepcionar. Eu posso te decepcionar, mas Jesus não. Espero não te decepcionar, mas Jesus nunca vai nos decepcionar. Amém? Nunca. Jesus jamais vai nos decepcionar. Escreve aqui nos comentários: Jesus nunca vai me decepcionar. Glória a Deus, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ele. Quero pedir a você que está entrando agora nessa oração, já deixa aí a tua curtida. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos em nome de Jesus Cristo. Deus me deu uma palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28 ao 30. Eu quero falar sobre cargas pesadas. Tem muita gente carregando carga pesada. Há pessoas que estão sobrecarregadas, estão não apenas carregando o seu fardo, mas o fardo dos outros. Está difícil de caminhar, está difícil de avançar. Eu creio que alguns de nós, Deus nos chama para carregar propósitos e cargas que vão muito além da nossa carga. Mas quando é Deus que coloca a carga sobre você, a Bíblia diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Porque Ele ajuda, Ele está ali junto com você, lhe ajudando a carregar aquela carga, lhe ajudando a carregar aquele peso. Quando Jesus estava indo para o Gólgota, Ele estava carregando o madeiro, e a Bíblia diz que na via dolorosa, depois de ter sido açoitado, depois de ter sido ridicularizado e julgado pelos homens, diz que um estrangeiro ajudou Jesus a carregar a cruz. Obrigado, talvez, pelos soldados romanos a ajudar Jesus a carregar a cruz. Esse estrangeiro é o Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo que nos ajuda a carregar as cargas pesadas da vida, as responsabilidades, além da nossa carga, além da nossa responsabilidade. Se a carga nossa já é pesada, imagina carregar cargas que não são nossas. Como carregar tudo isso? Bem, eu creio que o Espírito Santo entra aí nessa jogada e ele começa a lhe fortalecer, ele começa a lhe capacitar e ele está com você nessa caminhada para que você não venha a sucumbir. Em Mateus capítulo 11, tem um texto que é clássico, que a gente lê, a gente declara, mas é importante você hoje relembrar esse texto. Mateus 11, 28 diz: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo
e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma de vocês, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Deus vai pedir para mim, o que Deus vai pedir para você, pode até parecer que é pesado, mas vai se tornar suave, vai se tornar leve, por causa da presença do Espírito Santo na nossa vida, que vai nos capacitar, vai nos dar uma força além da nossa capacidade, para que a gente consiga cumprir o nosso destino. Eu agradeço a Deus que o Senhor tem me fortalecido, o Senhor tem me dado graça, porque Ele tem me dado certas responsabilidades, Ele tem colocado certas cargas em cima de mim, que às vezes eu penso, eu não precisava disso, mas daí eu penso também, não, mas eu preciso, porque eu sou um servo obediente, eu preciso obedecer. Essa missão que Deus coloca, esse projeto que Deus coloca, esse desejo que Ele colocou no meu coração, eu preciso obedecer, eu preciso me entregar à vontade dEle, e eu tenho feito isso. E algumas considerações eu quero fazer sobre isso. Aprenda a descansar em Deus e a se desapegar de fardos que não lhe pertencem. Quando estamos com muitas cargas na nossa vida, nós devemos fazer um exame detalhado sobre o que é carga de Deus e o que não é carga de Deus. Porque tem problemas que você toma para você que não são para você. Sabe, eu reflito muito sobre isso. Tem problemas que a gente pega para a gente, mas não é que Deus quer que eu carregue. Deus não quer que eu carregue aquele problema, mas eu peguei e coloquei sobre as minhas costas, e eu tenho dito para mim, tenho dito para todo mundo, esse problema é eu que carrego. Tem problemas que não é para você. Então você fica se preocupando com os problemas dos outros, você fica pegando cargas que não são para você, você quer ajudar e ajudar e ajudar pessoas, mas tem cargas que Deus não quer que você coloque sobre você. Deus sabe que aquela carga é uma carga pesada, difícil. Então, você tem que diminuir o máximo de carga em cima de você, para que a sua caminhada aqui nessa terra, ela seja uma caminhada leve, porque aquilo que você entender que é de Deus para você carregar, Ele vai te ajudar. Mas toda carga excedente vai começar a prejudicar você. É que nem você pega uma caminhonete e você começa a colocar carga naquela caminhonete, na caçamba dela. Você vai enchendo a caçamba, você vai colocando carga e mais carga, e você pensa, não, é uma caminhonete, ela vai segurar, mas daqui a pouco ela começa a se acocar. E você fica vários dias com ela acocada, carregada sempre. E daqui a pouco você vai começar a ter problema nos amortecedores, daqui a pouco você vai ter problema nos coxinhos dos amortecedores, daqui a pouco você vai ter outros problemas, talvez estruturais, e outras coisas vão começar a arrebentar a suspensão daquela caminhonete. Ela foi feita para o peso, mas não para uma sobrecarga. É que nem você colocar um elefante na caçamba de uma caminhonete. Você coloca um elefante na caçamba da caminhonete, daqui a pouco aquela caminhonete mal consegue sair do lugar. Ela foi feita para carga, mas para uma carga certa, para um limite de peso. Então, tudo na vida a gente tem que ver se é para nós. Não adianta você querer abraçar o mundo. Eu converso com muitos empresários que eles querem abraçar o mundo. Então, sabe, eu conheci empresários que têm mais de 20 empresas e sabe, alguns deles, eles conseguem tocar as 20 porque eles têm uma boa gestão, eles têm pessoas boas que trabalham para eles, mas eu conheci gente que faz tudo sozinho e que estão se acabando, sabe,
só porque querem conduzir todos aqueles negócios. Então, tem pessoas que Deus não chamou elas para toda aquela carga, mas ela busca para si aquela carga, ela atrai para si aquela carga. E tem coisas que Deus não tem para nós. Tem coisas que Deus não tem para nós. Então eu quero que você preste atenção. Não há verdadeiro descanso quando você está fora da presença de Deus. Quando você sai da presença de Deus, você não sai apenas de um ambiente de refrigério, de um ambiente de renovo. Você sai do lugar que estava lhe dando forças. Exatamente na presença de Deus, nós podemos contar com força sobrenatural. Deus nos dá uma força, Deus nos dá uma capacidade. Sabe, eu dormia quando eu estava nas duas emissoras de TV. Agora eu estou só numa, estou só na rede de TV. Mas quando eu estava nas duas emissoras de TV, eu dormia. E eu pensava assim, amanhã eu não vou ter força para acordar para a oração das 6 da manhã. Dada a pressão, era pressão financeira, era pressão de gravação, era pressão, sabe, de compromissos também em volta disso. E eu pensava assim, meu Deus, eu acho que amanhã eu não vou conseguir levantar para fazer o que eu tenho que fazer. Quando não era no outro dia, eu acordava, sabe, sem nenhum peso. E vários dias aconteceu isso na minha vida. E eu creio, Deus nos visita na madrugada. Eu vou sempre acreditar nisso, porque já teve dias que eu pensei, amanhã não vou conseguir acordar para a oração da manhã, porque o dia anterior sugou até o último pingo de energia que tinha dentro de mim. E quando eu acordava pela manhã, sabe, parecia que eu estava pronto para uma maratona. E se eu tivesse que subir uma montanha, eu estava pronto para subir uma montanha. Parece que eu não lembrava mais do que tinha passado no dia anterior. E agora na Escola de Profetas, que nós tivemos no mês de novembro, no início do mês de novembro, eu recebi uma profecia. Uma pastora liberou uma palavra sobre a minha vida e ela disse assim: Deus te deu forças além da sua capacidade para o propósito que você está. Ela disse assim para mim, é por isso que você pensava, e isso eu não falava para ninguém, ela disse exatamente assim, Deus usando ela, né, para profetizar. Ela disse assim, é por isso que você pensava quando dormia, que você no outro dia não ia conseguir cumprir os seus compromissos, mas algo acontecia com você, e aquilo só eu sabia, algo acontecia, e sempre acontecia nas madrugadas. Muitas vezes isso aconteceu comigo, sabe, de eu sentir Deus me visitando na madrugada, eu senti Deus me renovando na madrugada, e eu acordar assim leve pela manhã, com as minhas forças renovadas. Eu creio que Deus nos visita nas madrugadas, que Deus renova não só suas misericórdias sobre nós, mas Deus renova nossas forças, Deus renova a nossa saúde, Deus rejuvenesce, revigora o nosso ser interior, sabe? Eu creio que há um renovo de Deus quando você caminha no Espírito Santo, quando você caminha na palavra de Deus. Existe uma força de Deus que vem sobre você, uma força de Deus que lhe sustenta, que lhe capacita. E eu senti, sabe, de acordar várias manhãs e parece que eu estava andando sobre nuvens, porque acordava leve, acordava tranquilo, acordava inspirado, sabe, pronto para entrar para a arena e lutar contra leões, pronto para enfrentar gigante, e não me preocupava, sabe, com as contas para pagar, não me preocupava com o escritório, não me preocupava com nada mais pela frente. Eu acordava renovado e eu pensava, estou pronto para a luta? Estou pronto para mais um round da vida? Isso aconteceu comigo diversas vezes. Eu quero dizer para você que quando você caminha com o Espírito Santo de Deus, quando você caminha com o Espírito Santo de Deus, Ele lhe dá uma força tão poderosa,
Ele lhe dá uma capacidade tão poderosa que vai te surpreender. A minha oração é que Jesus toque naqueles que estão cansados e sobrecarregados. A minha oração é para que Jesus dê um renovo para todo empreendedor, para todo pastor, para toda pastora, para todo trabalhador, para toda mãe, para todo marido, sabe? Para todo profissional liberal que está lutando na vida, que está lutando, que está guerreando, que está, como diz o gaúcho, peleando para sobreviver. Venha Jesus, diga: Jesus, eu preciso de Ti. Escreve aqui nos comentários: Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Talvez ontem você estava dizendo: eu não aguento mais. Tem gente que entrou aqui nessa oração que ontem falou isso: Senhor, não aguento mais. E o Senhor está dizendo: ei, estou te dando uma carga nova hoje. Aleluia! Hoje estou te dando uma carga nova. Hoje estou te fortalecendo. Hoje estou te levantando. Hoje estou te capacitando. Hoje vou colocar sobre a tua vida um renovo do meu Espírito Santo. Aleluia! 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 Glória a Deus! A promessa de Deus sobre ti te levará muito além do seu tempo. Eu quero liberar essa palavra. Eu sinto no meu espírito de liberar essa palavra profética. Você que está buscando o Senhor, Deus vai encher você de uma maneira que Ele vai levar você além do seu tempo. Ele vai levar você além do seu tempo. Ele vai levar você além das suas capacidades. Ele vai levar você além dos seus limites. Deus está te capacitando. Tem empreendedores que estavam aqui me escutando, que estavam pensando em desistir, que estavam pensando em fazer qualquer outra coisa porque estão cansados, e o Senhor nesse momento está enviando um reforço do céu para a tua vida. Aleluia! Há uma pessoa que está me ouvindo, Euclides, o Senhor te visita nesse momento, o Senhor te renova nesse momento, uma unção de Deus vem sobre a tua vida. Aleluia! Vitor, o Senhor te renova nesse momento, o Senhor te levanta, Vitor. Glória a Deus. Há um renovo do Espírito Santo que está sendo liberado aqui nessa oração. Há um renovo de Deus, há um renovo de Deus vindo aqui sobre pessoas. Aleluia, glória a Deus. Amém. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Amém. Hoje nós temos programa de televisão às 10 horas da manhã na Rede TV. Também temos nossos livros. Esse aqui é o meu livro Sonhos, está em todo o Brasil já. Esse livro aqui foi um livro assim que me trouxe muitas alegrias. Esse livro aqui já está em outros países, inclusive. Deus fala conosco também através dos sonhos. E esse livro aqui vai ajudar você a entender um pouco mais sobre esse assunto. Também nós temos nossos devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Olha só, tá? São devocionais. Deixa eu abrir aqui para mostrar para você. Olha aqui que legal. Aqui o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo, aqui as direções para o teu dia, e aqui embaixo você vai escrever uma oração a seu punho. Você vai pegar uma caneta, você vai escrever a seu punho aqui uma oração. Os dois livros dá mais de 700 orações junto, certo? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Amém? Vamos orar. Eu vou declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, quero pedir que você me ajude a compartilhar. Mande aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amanhã estarei ministrando em Porto Alegre. Amanhã estarei às 9 horas da manhã na Igreja Manancial da Graça em Porto Alegre, do meu amigo pastor Samuel Felipe. E à noite, às 20 horas, estarei ministrando aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Venha cá, vamos cumprimentar você, lhe receber com muita alegria e você vai ver como Deus vai te tocar. Então amanhã tem dobradinha, com a graça de Deus, de manhã em Porto Alegre, à noite em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vou transmitir tudo ao vivo e estou com uma expectativa muito grande, estou orando. Acordei nessa madrugada para orar. Acordei nessa madrugada para orar. 2 da manhã, eu estava com os meus joelhos dobrados, buscando a presença do Senhor. Eu sei que Deus está preparando algo muito grande para esse domingo. Amém? Estou com essa expectativa. Vamos orar? Permita-me orar por você. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, eu oro agora e abençoo a vida de cada pessoa que está orando aqui junto comigo. Toque-a com o teu poder, Espírito Santo. Libera do teu poder, libera do teu favor sobre a vida dela. E que o Senhor a envolva no poder do teu Espírito Santo. Tira dela, Pai, todo bloqueio, tira dela todo impedimento e dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Eu oro, Senhor, por este homem chamado Marcelo, que precisa de um renovo de Deus, que o inimigo tem intentado contra a sua vida, inclusive intentado contra a sua saúde. Senhor, dá vitória agora, Pai, e desfaça o laço do mal contra a vida do Marcelo. Toque, Pai, com o teu poder na vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração agora. Senhor, eu oro para que o toque de Jesus venha sobre essa vida agora, que toda enfermidade renda-se a Jesus, toda dor renda-se a Jesus, e que essa pessoa seja livre agora do poder e na autoridade do Espírito Santo de Deus. Toque a Jesus, toque com o teu poder. E eu oro agora para que todos sejam tocados no poder do Espírito Santo. Senhor Jesus, batiza no Espírito Santo agora. Toque-os, Jesus, batiza-os no Espírito Santo, traga esse revestimento do alto. Toca, Jesus, da mesma maneira que a presença do Espírito Santo veio sobre Cornélio e veio sobre toda a sua família. Nós invocamos o poder de Deus e no nome de Jesus Cristo oramos para que essa pessoa receba agora o toque de Jesus e comece a falar em outras línguas. Senhor, e aquele que precisa de um renovo de Deus, vem com esse renovo. Vem com esse renovo sobre essa pessoa agora, Jesus. Toque-a com o teu poder, Jesus. Toque-a com a tua graça. Toque agora, Jesus. Toque agora, Jesus. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa, tua família. Até às 9 da manhã e depois 18 horas. Deus abençoe. Bom dia. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo, que o Senhor trará direções especiais para a nossa vida agora nessa semana. Apresentamos a Ti, Senhor, a nossa vida. Apresentamos a Ti o nosso coração e pedimos, nos direciona em todas as coisas. Toda pessoa, meu Deus, que está entrando aqui nesse propósito, em busca de direções especiais, do conselho certo, que está buscando a Tua vontade, que essa semana seja revelado a ela
a tua vontade, que o Senhor fale com ela e que ela consiga entender a direção de Deus para a vida dela, que através dessa direção especial ela venha se mover rumo ao propósito que o Senhor tem para a vida dela. Afaste do caminho dela, Senhor, tudo aquilo que for engano, tudo aquilo que for inverdade, tudo aquilo que for mal, tudo aquilo que for para desviá-la do seu caminho, que for para tirá-la do teu propósito. Ajude-a, Pai, a tomar as decisões no Senhor. Dá sabedoria, Pai, a cada um dos teus filhos. Nós pedimos sabedoria, reconhecemos a nossa dependência total e completa de Ti. Também oramos em nome de Jesus para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda pessoa que entrou aqui nessa oração, enferma, doente, ansiosa, preocupada, que ela seja livre agora, que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Oramos por saúde, oramos por paz, oramos por vida de Deus dentro dessa pessoa. Toque-a com teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos começando hoje um propósito especial que nós estamos orando por direções especiais e prosperidade. Então, se você tem grandes compromissos essa semana, compromissos financeiros, você tem direções importantes para tomar essa semana e talvez não saiba o que fazer e está pedindo a Deus direção até para apaziguar alguma situação, uma circunstância dentro da sua equipe, na sua empresa ou dentro de casa. Você que tem conversas difíceis essa semana, eu convido você a fazer esse propósito 7 dias. Deus colocou no meu coração que quando precisamos de direções especiais, o Senhor tem. O Senhor tem todas elas, o Senhor tem toda a informação que você precisa. Então nós vamos liberar uma palavra profética, uma frase profética para essa semana. Qual que é a frase profética? Senhor, dá-nos sabedoria. Certo? Escreve aqui nos comentários, Senhor, dai-nos sabedoria. Escreve aí, Senhor, dai-nos sabedoria. A Bíblia diz em Tiago 1,5, a quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera de coisa alguma. Amém? Eu quero agora compartilhar uma palavra com você, 3 segredos para vencer a procrastinação. O que é a procrastinação? É aquela pessoa que está sempre deixando para amanhã, deixando para a semana que vem e vamos ver o que vamos fazer, vamos pensar e nessa já se passou 1 ano, se passou 2, se passou 3, se passou 10 anos e até hoje ela não está caminhando em direção ao que Deus tem para a vida dela. O nosso tempo aqui na vida pode parecer longo, mas não é. O tempo passa. Parece que foi ontem que eu estava cuidando da primeira igreja. Parece que foi ontem que eu conheci Jesus. Parece que foi ontem que eu casei. Parece que foi ontem que eu peguei o meu filho mais velho nas minhas mãos e hoje já está um homem mais alto que eu. Então a vida passa muito rápido. E se a gente não tomar as decisões importantes que são necessárias, nós acabamos perdendo o que eu chamo de time de Deus, o tempo de Deus. Para mim é muito importante. É tão importante quanto você saber a direção de Deus para a sua vida, é você se mexer no tempo certo. É por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes 11:4, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Em outras palavras, a procrastinação, ela traz nada para você. A procrastinação traz nada. A procrastinação é uma plantação de nada. E quem planta nada, colhe nada. E eu quero aqui lhe dar 3 segredos para você vencer essa procrastinação. Eu creio que há coisas na nossa vida que a gente tem que aprender a se mexer rápido, para não perder aquilo que Deus está reservando para nós. E um detalhe, as pessoas dizem assim, mesmo que eu vá atrasado entrar naquilo que Deus tem para a minha vida, eu acredito que eu vou viver toda a promessa. Não vive. Eu sinto lhe dizer que não vai viver. Por quê?
Porque o tempo de atraso para você, sabe, tomar uma decisão, mesmo que Deus tenha prometido para você algo, se você se atrasar, você vai perder o começo daquilo que Deus tinha para você. Então, há bênçãos perdidas quando nós procrastinamos. E não adianta você dizer, não, mas mesmo atrasado, Deus tem para mim e o que é meu é meu. É seu se você não se atrasar. Se você ler a parábola que Jesus ele nos deu das virgens sábias e das virgens tolas, as sábias carregaram azeite para mais, azeite extra. Aí quando chegou o noivo entrou e a porta foi fechada. As loucas que foram buscar azeite numa cidade perto, quando chegaram a porta estava fechada e elas não puderam entrar. Mesmo se lamentando, gritando, chorando, não puderam entrar. Por que não puderam entrar? Porque acabaram sendo imprudentes. Elas não entenderam o tempo, elas não se programaram, elas não entraram no que Deus tinha para a vida delas. Então, na vida da gente, a gente tem que compreender, há um tempo para todas as coisas. A Bíblia deixa claro, Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo. Agora, se você se atrasar para algo que Deus tem para você, você pode até viver uma promessa, mas não na totalidade. Não na totalidade. Entenda isso. Então, entender o tempo de fazer as mudanças certas, de começar as coisas, de empreender ou de obedecer algo que Deus disse, é crucial para você viver o extraordinário de Deus. Eu creio que, tá? Eu vou lhe falar de algo que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração e eu creio que nós devemos entender que isso é importante. Você sabe que Deus, quando chamou Abraão para ir ao lugar que Deus ia mostrar para ele, o Senhor disse para ele, sai da tua terra e da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Está escrito assim, Gênesis 12. Só que o que fez Abraão? Levou Ló. E no tempo que Ló esteve com ele, Deus não falou com Abraão. Deus não deu promessas novas a Abraão. Foi quando Ló se apartou de Abraão que Deus veio e falou algo com ele e prometeu coisas grandes para ele, enfim. Você tem que entender uma coisa. Aquele tempo que Ló esteve ali com Abraão foi um tempo que Abraão perdeu. Então, algumas promessas que Abraão demorou para herdar, eu creio que os atrasos das promessas veio porque Abraão também atrasou em obedecer Deus na plenitude. E depois, quando ele teve Ismael, foi a mesma coisa. Ali houve mais um atraso na promessa. Isaac era para ter vindo antes, não veio antes porque houve essas pausas, e essas pausas foram dadas por Abraão. Abraão, sabe, precisava estar no time de Deus, mas teve coisas que atrapalhou e isso trouxe atrasos para a promessa, atrasos para o cumprimento. É nisso que eu acredito. Então, existem pausas que a gente dá em coisas que estão no nosso caminho. Nós damos as pausas, é por isso que não podemos procrastinar. Quando Deus fala algo, imediatamente obedeça. E existem 3 coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Primeiro, comece o que você deve começar mesmo que não sinta, porque sua obediência e determinação não devem depender de como você se sente. Então, eu tenho que começar algo, se Deus me tocou, seja de estudar para algo, seja de aceitar uma oportunidade de trabalho, seja de mudança, seja de começar meu ministério, ou de começar a minha empresa, seja o que for. Se Deus já falou comigo, então mesmo que eu não esteja com vontade de fazer aquilo, eu devo fazer. Esperar o momento perfeito é disfarçar o medo com desculpas. Deus não quer que você espere o momento perfeito. Deus quer que você obedeça aquilo que Ele já colocou no seu coração. Se Deus já colocou algo no seu coração, é que nem as pessoas que estão sempre esperando para casar. Aí ficam 10 anos namorando, sendo que, sabe, está virando em procrastinação já esse relacionamento.
Você já conheceu a pessoa, já sabe que ela é para você e você é para ela, então case. Case, não procrastine, não fique esperando, não, mas eu tenho que ter o meu apartamento, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Ei, deixa eu dizer para você, quando a gente casa na direção de Deus, Deus abençoa a gente. Guarde isso no seu coração. Quando você faz a vontade de Deus, Deus te abençoa. Existe uma bênção especial quando nós obedecemos a Deus, quando nós andamos por Sua palavra, quando andamos por Sua direção. E você tem que aprender a caminhar por essa direção de Deus. A segunda coisa, divida a tarefa e concentre sua visão, porque o grande e o complexo é vencido com ordem, foco e disposição. Às vezes nós deixamos de fazer uma coisa porque pensamos, puxa, mas isso é muito grande. Mas a partir do momento que você começar e você for uma pessoa organizada e tiver foco, você vai fazer isso de uma maneira tão rápida e tão fluida que você mesmo vai se impressionar. A Bíblia diz em Provérbios 21:5, os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Ou seja, concentre a sua visão com foco, com diligência, com organização e Deus vai abençoar, certo? É que algumas coisas a gente fica pensando no tanto de coisa que tem para fazer e acaba não fazendo nada. Eu começo meu dia assim, eu começo meu dia começando pelas coisas que eu tenho para fazer e eu não fico pensando em o todo que eu tenho que fazer. Eu começo fazendo a primeira coisa e depois eu faço a segunda e me organizo para a terceira e para a quarta e assim por diante. E assim tem que ser a nossa vida. Nós devemos confiar no plano de Deus. Devemos confiar, sabe, que Deus abençoará o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso foco. E você precisa de foco também para não procrastinar. E a terceira coisa, faça o seu dia para o dono do tempo. No Salmos 90:12, a Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quando Deus é o primeiro, o resto encontra o seu ritmo e o seu tempo. Então, em primeiro lugar, importa servir a Deus, obedecer a Deus, seguir a instrução de Deus, ouvir os comandos de Deus. E se eu fizer o que agrada a Deus, eu estarei com o meu coração alinhado com Ele. Ele me abençoará. Ele me abençoará. Deus me abençoará. E eu conseguirei fazer muito mais do que eu posso pensar, do que eu posso imaginar, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Uma mente focada nasce de um coração alinhado. Eu sei o que Deus quer para a minha vida, então eu vou obedecê-lo. Eu vou fazer o que Ele quer que eu faça. Então eu começo. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai terminar. Então, se eu obedecer a Deus, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar. As bênçãos de Deus vão me cercar. As bênçãos de Deus vão me alcançar e eu serei vitorioso. Essa é a palavra para a sua vida, essa é a palavra para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Hoje estaremos voltando dos Estados Unidos, certo? Logo, logo já estaremos em São Paulo. Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram na nossa Escola de Profetas, a todos os irmãos que estiveram no culto também aqui nos Estados Unidos. Foi uma grande bênção. Muito obrigado por conhecer vocês. Também me senti honrado, privilegiado de estar no meio dos irmãos. Que Deus abençoe poderosamente. Uma outra feita, se Deus permitir, estaremos juntos novamente. Amém? Esse ano já fomos para Roma, agora Estados Unidos. Deixa eu ver aqui, ficou aqui. O tradutor aqui começou a ler sozinho o Salmo 91. Amém? Então quero agradecer a todos, muito obrigado, que Deus abençoe poderosamente. E para nós foi uma alegria. Muito obrigado por terem recebido a minha família com tanto carinho, com tanto amor. Agora retornamos a São Paulo
para cumprir o nosso propósito. Amém, queridos? Muito obrigado de coração. Salmos 91. Enquanto isso, quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa live. Mande para os seus amigos, para os seus parentes, certo? Até para eles entrarem nessa campanha, nesse propósito. Essa última campanha que a gente teve de 14 dias, orando pela justiça de Deus, para mim foi uma campanha incrível, certo? Movimentou muita coisa e essa não vai ser diferente. Então até domingo nós vamos estar orando por direções especiais. Escreve aqui nos comentários, peça a Deus sabedoria. Senhor, dai-nos sabedoria. Escreve essa frase aí, Senhor, dai-nos sabedoria. Amém? Deus dá sabedoria a quem pede, a Bíblia diz, Tiago 1,5. Então peça sabedoria que com certeza Deus te dará. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Gostaria que você mandasse também essa oração para toda pessoa próxima de você que tem decisões importantes para tomar, porque essa semana nós cremos que Deus nos dará as informações que nós precisamos. Amém? Para você decidir algo, você precisa das informações certas. E ao participar desse propósito, você está buscando as informações do céu. Deus fala, gente. Deus fala. De repente você, sabe, você não está discernindo o que Deus está falando com você. Você não está discernindo o que Deus está falando com você. Mas se você pegar essa palavra que eu peguei hoje, que eu preguei hoje, sobre não procrastinar, isso é uma palavra para muitos de vocês e para a minha vida também. Ou seja, se Deus está dizendo não espere, isso já deveria estar acontecendo. Então se mova para o seu propósito. Vá lá, veja o preço da sala para alugar, amém? Veja o preço dos maquinários, comece a orar para aquilo que Deus está colocando no seu coração. De repente, Deus está colocando no seu coração para falar com alguém. Faça isso, não procrastine, não deixe para amanhã, você deve fazer isso hoje. Então, se mova, porque não adianta também Deus nos dar a direção e a gente não caminhar por ela, amém? Quer vencer? Então, siga as instruções que Deus está te dando, ouça a Deus, creia que essa palavra que foi ministrada aqui foi uma direção de Deus para a tua vida. Não procrastine, amém? Escreva aqui nos comentários, não vou procrastinar, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, amém? Posso orar por você? Permita-me orar pela tua vida e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora em favor de cada pessoa que está aqui nessa oração. Consagramos a nossa semana a Ti, para que essa semana seja uma semana de milagres, seja uma semana de avanço, seja uma semana próspera, seja uma semana de boas conexões, seja uma semana de provisões especiais que chegarão à nossa vida, provisões divinas. Nós cremos no milagre, nós cremos, Pai, nas Tuas bênçãos. Também eu oro, Pai, em favor de cada parceiro do nosso ministério. Oro também pelos nossos programas de televisão, para que o Senhor continue abençoando, continue abrindo portas e que esses programas de televisão possam alcançar milhares e milhares de pessoas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção sobre o nosso trabalho, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre toda a semeadura que nós temos feito na vida das pessoas. E oramos agora, Pai,
para que o Senhor abra os céus sobre a vida de cada um dos teus filhos, nos dando direções especiais, Pai, nos dando sabedoria, nos dando graça, nos dando favor, nos ajudando, multiplicando as nossas forças para que avancemos e conquistemos tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Afasta, Pai, a inveja, afasta as contrariedades, afasta a rejeição, tira do nosso caminho, do caminho dos nossos filhos, tudo aquilo que for para trazer atraso, tudo aquilo que for, Senhor, para nos desviar do nosso foco e do nosso propósito. Senhor, oramos agora e pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de cada pessoa, que o Senhor dê o conselho certo, a direção certa, que o Senhor traga iluminação no caminho dessa pessoa, que a luz de Deus esteja no caminho dela e aonde houver trevas, que as trevas sejam dissipadas. Dá livramento, Pai, dá livramento de acidente, dá livramento de situações de caos, situações de confusão, dá sabedoria, dá graça, dá favor. Nós te pedimos, Pai, a sabedoria do céu sobre a nossa vida, a graça, o favor do Senhor, as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, e oramos pela paz na nossa vida, na nossa casa, no nosso país, no país que essa pessoa mora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu peço a Tua bênção sobre todo o povo, Senhor, que tem nos recebido com tanto amor e com tanto carinho, que o Senhor derrame graça sobre a vida deles. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo prazer de conhecer a família de Jesus em toda a terra. Graças te damos, Senhor, e que cada pessoa receba do toque divino, receba da unção do Espírito. Eu quero liberar uma palavra essa semana para a glória de Deus. Portas novas de prosperidade se abrirão. Teremos também informações especiais do Senhor sobre o nosso futuro e sobre os passos que devemos dar. Senhor, é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem revela o seu caminho. Essas pessoas que estão aqui, Senhor, amam a Tua voz, por isso fale com elas e dê a direção certa a cada um, Pai. Aquele que está pedindo uma resposta, que a resposta venha. Eu apresento diante do Senhor o pedido de oração que está aqui nos comentários, cada pessoa que está pedindo em favor, Senhor, da sua casa, da sua família, que o Senhor libere da Tua bênção em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Essa semana teremos respostas de Deus, teremos direção, saberemos o que fazer, porque o Senhor fala. Você crê que o Senhor fala? Então, agora, compartilhe agora com 7 pessoas essa oração. Amém? Às 9 da manhã vamos ter uma palavra profética e depois às 18 horas. E ore também pelo nosso retorno hoje para o Brasil. Que Deus abençoe a todos e até mais.